Tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo a respeito da reforma trabalhista, onde o tema de hoje ele é um pouco polêmico, um tema que trouxe muitas críticas em relação à sua alteração, tá certo? Que é a contratação do autônomo, os requisitos necessários para a contratação do profissional autônomo, tá bom? Lembrando que as alterações passarão a vigorar a partir do dia 11 de novembro, a partir do próximo sábado. Então estamos na reta final e vamos abordar hoje esse tema bem polêmico. O artigo 442B, que foi inserido na nossa CLT por meio da reforma trabalhista, veio trazer a seguinte redação: a contratação do autônomo, cumprido por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afaste a qualidade de emprego previsto no artigo 3 dessa consolidação. Por que é tão importante falar sobre esse tema? Porque diante de uma situação prática, muitos empregadores preferem realizar a contratação do autônomo, na forma autônoma, do que realizar um vínculo empregatício, porque os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários são bem menores, tá certo? Então é necessário a gente conhecer esse tipo de contratação para saber, tanto por parte do empregado como do empregador, se diante daquela situação pode existir a contratação na forma de autônomo e quais os requisitos necessários que, sendo atingidos, estariam sendo desconfigurado essa contratação do autônomo e já estariam presentes os requisitos necessários para a configuração do vínculo empregatício. Tá certo? O artigo 3 da nossa CLT, bem como a nossa doutrina e a nossa jurisprudência, traz como requisitos necessários para que seja configurado um vínculo empregatício, uma relação de emprego entre o empregado e o empregador, os seguintes requisitos, que são a subordinação, a onerosidade ou pagamento do salário, a habitualidade e a pessoalidade. Ou seja, existindo esses 4 requisitos, estariam sendo configurado a existência do vínculo empregatício, afastando a qualidade do autônomo. Mas o artigo 442B da CLT, proveniente da reforma trabalhista, trouxe essa previsão da possibilidade da contratação do autônomo, mesmo que a execução do serviço se dê com ou sem exclusividade ou de forma contínua ou não. Ou seja, ele deu uma relativizada no requisito da habitualidade e no requisito da pessoalidade. Ou seja, mesmo que o profissional ele esteja exercendo a sua função de forma habitual e de forma exclusiva, de forma pessoal, mesmo assim poderia ainda ser contratado como autônomo, quando antes da reforma trabalhista, via de regra, existindo esses requisitos, já estaria afastada a contratação na forma de autônomo e já estariam presentes os requisitos necessários para que seja configurado a relação de emprego e todos os títulos trabalhistas oriundos desse reconhecimento. Tá certo? Então, esse artigo 442B veio ampliar o leque de oportunidade de contratação do profissional na forma autônoma. Tá certo? Existem o argumento positivo que foi utilizado para justificar essa alteração é que o requisito necessário e essencial para configurar ou não a relação de emprego seria o da subordinação, que é verificar diante de cada situação se o empregado ele possui uma total independência na execução dos seus serviços. Um exemplo, um caminhoneiro que possui o seu próprio caminhão, mas que diante da dificuldade de conseguir fretes de forma autônoma, se vincula a determinada empresa sobre a contratação do autônomo, tá certo? Se vincula àquela empresa sobre essa modalidade de contratação, mas executa seus serviços de forma sem subordinação, ou seja, com total independência em relação à quantidade de fretes que vai executar, em relação aos seus horários de trabalho, em relação aos dias que ele vai trabalhar ou não, tá certo? Então esse seria o principal requisito necessário para que seja configurado ou não um vínculo empregatício. Então a reforma trabalhista trouxe sobre esse argumento que o requisito da habitualidade e da pessoalidade não são necessariamente imprescindíveis para que seja configurado ou não um vínculo empregatício, mas
deveria ser que os juízes deveriam levar mais em consideração o requisito da subordinação, da gerência na execução do serviço. Então, diante daquela realidade prática, o juiz deveria aplicar principalmente esse requisito para a configuração ou não do contrato de autônomo ou do vínculo empregatício. As críticas em relação a essa teoria, a essa reforma, é que entendem que não existe como um autônomo trabalhar com exclusividade e a partir disso não ser gerado um vínculo empregatício, tá certo? Que a exclusividade e a habitualidade, consequentemente, ou via de regra, já estariam gerando um vínculo empregatício. Então, a reforma trabalhista veio com a intenção de combater isso, que mesmo que o empregado, diante daquela situação, ele execute seu serviço de forma exclusiva, de forma pessoal e de forma habitual, mesmo assim ele poderá ser enquadrado ainda na qualidade de autônomo e não de empregado, tá certo? Nós precisamos ver na prática como os nossos tribunais, os nossos juízes aplicarão esse dispositivo, mas essa é a principal alteração sobre o tema, tá certo? Que é essa previsão agora de modo expresso no artigo 442B da CLT, que mesmo exercendo o seu trabalho de forma com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, mesmo assim poderá estarmos diante de uma situação de autônomo e não de vínculo empregatício, tá certo? Ele traz, como já foi dito, para o critério, para o requisito da subordinação, a principal aferição do juiz nos casos para que ele possa definir se existe ou não um vínculo empregatício. Então, você empregado, você empregador que trabalha ou que contrata nessa modalidade de trabalho, tem que ficar atento a isso, que hoje, com a reforma trabalhista, mesmo o trabalho sendo de forma habitual e de forma pessoal, poderá ainda assim ser configurado, ser enquadrado no contrato de autônomo, tá certo? Inexistindo uma relação de emprego diante do caso, tá bom? Então, em relação ao tema, essa é a principal alteração. Vamos esperar o desdobramento na prática desse dispositivo para que nós possamos trazer um estudo mais aprofundado sobre um tema, tá bom? Se inscreva no canal, tenha acesso aos demais vídeos sobre a reforma trabalhista.